Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos, todas as famílias, a todos os namorados do passado, do presente. Quero começar dizendo, Tarek, que desse jeito você me mata. Você é a orquestra. Eu nunca tinha ouvido Vaso Novo cantado dessa forma. Eu não sei quem se emocionou também, né? Mas isso me lembra muito um pouco da minha vida antes de Cristo, quando eu comecei a ouvir a palavra. E eu cantava muito essa música, e eu pedia realmente a Deus que fizesse uma transformação de vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, graças a uma decisão que eu tomei de seguir a Cristo, de me entregar para ser esse vaso novo, hoje eu posso dizer que com todas as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu sou um ser humano igual a vocês, eu estou mais preparado para cumprir os propósitos de Deus na minha família e na minha vida, amém? Então nós vamos hoje meditar um pouco mais sobre isso, sobre propósitos de Deus na vida de uma família. Lembrando que o mês de maio é o mês em que nós batistas, especificamente, paramos para nos deter no tema família, que é um tema tão importante, que tem mexido com a realidade das pessoas e do nosso país. Porque quando nós oramos no início do culto por um Brasil melhor, na verdade nós estamos orando por famílias melhores e por seres humanos melhores. Porque a humanidade, ela começa numa família. Nesse sentido, eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Gênesis. Vamos falar um pouco sobre começo. Quem sabe se a gente não pode hoje voltar um pouco atrás, já nas vésperas do Dia dos Namorados, e a gente pensar no início de tudo, e a gente meditar um pouco sobre o início segundo a visão de Deus, aquilo que Deus deseja para uma família. Eu vou convidar a igreja a leitura dos versículos 26, 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, 26, 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos hoje, Pai, com o coração aberto, Deus, para que o seu Santo Espírito nos ministre aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos abrindo nossos olhos, para que haja transformação de vidas e de famílias, para que as nossas famílias, Senhor, não sejam destruídas, aquelas que estão sendo destruídas, que elas venham a ser reconstruídas e se tornem um vaso novo, e assim, Deus, nós possamos frutificar, como eu sei que é o teu desejo. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Irmãos, esse texto foi o texto que ontem à noite nós estivemos meditando na Igreja Batista Esperança, que está realizando o seu primeiro congresso de família, e foi uma bênção. E hoje, aproveitando o mesmo texto, nós vamos dar um enfoque um pouco diferente à abordagem que foi feita ontem. Nós vamos falar hoje sobre frutificação em família, segundo a direção de Deus. E nós vamos analisar o princípio da frutificação a partir de 3 tópicos. O primeiro deles,
o propósito de Deus na criação de uma família. Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o 28, nós percebemos claramente que, numa sequência de eventos pré-determinados por Deus, em que Ele traz pela sua palavra e pela sua vontade tudo o que existe à existência, no final do processo de criação, Deus, usando uma metodologia diferente das demais coisas que foram criadas, Ele, com muito cuidado, Ele faz o ser humano. O capítulo 2 diz que Ele fez o homem a partir da matéria inorgânica, do barro, de algo imperfeito. O que nos lembra que a nossa constituição humana é de seres imperfeitos. Seres que precisam de Deus para buscar um dia alcançar a perfeição na glória de Deus. E a palavra ainda nos diz no capítulo 2 de Gênesis que após formar o homem, Deus, com muito amor, Ele sopra o fôlego de vida no ser humano e o homem se torna alma vivente. Isso é fantástico. Quando a gente olhar para aconteceu comigo a morte do meu irmão, que eu olhei para o meu irmão era uma pessoa muito brincalhona, era uma pessoa muito... era fantástico. Os olhos dele estavam sempre brilhando, e ao ver meu irmão morto, eu pensei, meu Deus, o fôlego de vida se foi. Porque é justamente o espírito que Deus coloca no homem, que é a razão de todas as coisas boas e ruins que um ser humano é capaz de fazer para o ambiente, para as pessoas mais próximas e para Deus. E Deus sopra o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente, mas o processo ainda não estava completo. Quando Deus olha para o ser humano, em relação à criação, em que cada animal tinha o seu par, a sua fêmea, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E daí a palavra nos diz que Deus faz o homem cair no sono e toma uma parte do corpo, a costela, e do homem Ele faz a mulher. E quando o homem se dá conta do que aconteceu, de como Deus havia preenchido o vazio que havia no ser humano, Ele diz, eis que essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, porque do homem ela foi formada. E aí em Gênesis 2:24 a palavra nos diz que por conta disso, por conta dessa unidade, de onde a mulher veio e para a finalidade que ela foi criada, para completar o homem, um dia homem e mulher deixarão pai e mãe e os dois se unirão numa só carne e por isso eles serão um. E aí, meus irmãos, a família, a célula da humanidade, a família estava criada. Então nós percebemos, especialmente quando Deus diz para aquele casal, frutificai, enchei a terra e dominai-a, que Deus criou todas as coisas para a honra e glória dele, e que a família também foi criada para uma frutificação, ela foi criada com um propósito. E esse propósito, o ensino geral das Escrituras nos diz que é honrar e glorificar a Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem, a humanidade foi criada para refletir no universo a glória de Deus. O ser humano individualmente e a família foram criados para refletir o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus, para refletir o amor de Deus, para refletir o cuidado de Deus, o cuidado na criação dos filhos, o cuidado na direção dos filhos, o cuidado na honra que a mulher deve dar ao marido, o cuidado que o marido deve ter na liderança da família e da mulher. Tudo isso refletindo a glória de Deus e o caráter de Deus. O fato é que, infelizmente, muitas famílias estão doentes por não entenderem
o propósito de Deus para a família e para a humanidade. O autor desse livro, pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, o livro se chama Doenças da Família Moderna. Ele trata desse assunto com muita delicadeza, com muita experiência, de anos de aconselhamento pastoral. E ele tenta sintetizar algumas dessas doenças que têm afetado a família moderna. Eu poderia resumir, para dar uma ideia geral para vocês, de que de todas as doenças que a família moderna passa, a principal razão é a falta de conhecimento do propósito de Deus para a família. Quando um homem que recebe de Deus a liderança da família, ele entende que essa liderança deve ser exercida de uma forma despótica, como se a mulher fosse um ser humano submisso, uma escrava da sua vontade, alguém que existe no lar apenas para realizar tarefas domésticas. Ele ignora o fato de que Deus, ao planejar a criação da mulher, ele disse que daria ao homem uma auxiliadora idônea. Nós precisamos entender melhor isso, homens. Auxiliadora, adjuntora, significa uma contraparte. Significa a outra parte, a outra metade de uma coisa só. A ideia de que a liderança que foi dada ao homem significa subjugar a mulher, ela é contrária ao ensinamento da palavra, porque a palavra nos diz que os dois são um. E aquele que maltrata a mulher está maltratando a si mesmo. Mas Deus deu ao homem uma tarefa muito difícil, a tarefa de liderar. Porque quem exerce a liderança sabe que o líder, ele é o grande responsável pelos resultados que acontecem sob a sua liderança. É como no navio. Alguns anos atrás, na Itália, na costa da Itália, salvo engano, na costa da Itália, um navio, ele afundou, Costa Concórdia, e o comandante foi responsabilizado porque ele foi um dos primeiros a pular do navio. Quando a gente sabe que pelas regras da navegação, o comandante é o último a abandonar o barco, porque a responsabilidade é dele. E o leme da família foi dado ao homem, com a responsabilidade de refletir o caráter de Deus. Quando a mulher moderna, que hoje, diferentemente do papel que exercia no tempo em que a Bíblia foi escrita, quando ela exerce uma profissão, muitas mulheres hoje estão exercendo profissão, e às vezes até tem uma remuneração maior que o marido, e isso se torna motivo de escárnio, de desprezo, de menosprezo, ou quando ela não entende que apesar da jornada dupla, ela tem uma função no cuidado da família, ela também está desprezando o ensinamento de que Deus a criou para ser uma auxiliadora do homem. Aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, de que a mulher, ela deve estar sob a missão do marido. Submissão no sentido de sob a missão. Ela está do lado do marido. Ela está caminhando com ele. E a palavra nos diz que a mulher foi criada para estar frente a frente com o marido. Idônea significa isso. Idônea é a imagem perfeita daquele que se olha no espelho. Essa é a mulher segundo o propósito de Deus. É alguém que quando o homem precisa saber o que é que está dando errado na família, ou o que vai dar errado, ele olha para o espelho e a mulher diz, em amor: feliz é o homem a quem Deus dá uma esposa. Porque a mulher tem habilidades inatas que são capazes de fazer com que uma família tome uma direção completamente diferente. Não é por outra razão que o autor de Provérbios 14, no versículo 1, diz: a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola
a derruba com as próprias mãos. Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus deu a você a capacidade de liderar sendo liderada. A verdade é que com os dons que a mulher tem, mesmo a liderança da família sendo a do marido, ela leva o marido para onde ela quiser. Não foi assim que aconteceu com Eva? Quando Deus deu a ordem para Adão, Eva não existia ainda. Mas o que é que nós vemos na queda? Nós vemos a mulher tomando o fruto proibido e dando ao marido, e o marido desobedecendo a Deus. Derrubou o seu lar. Trouxe para a família uma desgraça, o pecado que se reflete logo numa desavença entre irmãos motivada pelo egoísmo, que é o princípio fundamental do pecado e tem sido a célula cancerígena no âmbito da família, que tem causado um isolamento de pessoas dentro de casa, quando pessoas não querem mais conversar, o esposo não quer mais conversar com a esposa não quer mais conversar com o esposo, e os filhos também não querem mais conversar entre si, e cada um fica no seu cantinho, criando barreiras. Às vezes o tablet é uma barreira, o celular, o smartphone, os jogos eletrônicos, as redes sociais, e muitas vezes aquela família não conversa mais, nem sobre as coisas do dia a dia, muito menos sobre a palavra de Deus. Se torna presa fácil para o inimigo, se torna muito vulnerável a uma destruição. Mas a família, ela foi feita para frutificar. E não é uma opção. Deus disse: frutificai. Esses frutos, eles começam quando Deus faz uma auxiliadora para o homem. Porque com o homem completo, a humanidade, ela se completa numa família, e a família é capaz, por exemplo, de gerar filhos. A capacidade de gerar filhos é uma coisa fantástica, que prova o propósito de Deus na criação do ser humano, na criação de tudo que existe. Quer ver uma coisa? Uma pergunta que os evolucionistas nunca explicaram é a diversidade de sexos. Já parou para pensar nisso? Você não encontra na ciência uma explicação para a diversidade de sexos. E com a diversidade de sexos, a diversidade de gênero, macho e fêmea, com todas as diferenças que eu sei que existem e que muitas vezes refletem também no equilíbrio da família. Homem e mulher são realmente muito diferentes. Mas são essas diferenças que permitem que a família seja mais rica. Porque já pensou se não houvesse diferença? O pastor Pascoal Piragini, ele disse que certo dia estava preparando uma pregação e buscando na Bíblia um modelo de família perfeito. E passou muitos dias até que o Espírito Santo falou ao seu coração: você não está vendo que você não vai encontrar? E de fato, nós não temos na palavra de Deus um modelo de família perfeita. Até a família de Jesus, a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele. E que em alguns momentos colocaram Jesus em uma situação delicada. Quando Jesus ele era perseguido e queriam matar, e os irmãos chegam para ele e dizem: vá lá. E se revela, como quem diz assim: vá lá para onde estão os leões e bota a cabeça na boca deles. E quando Jesus estava na cruz, os irmãos não estavam lá. Quem estava? João, Maria e outros poucos seguidores. A ponto de Jesus olhar para Maria e dizer: mulher, aí está teu filho. Mas a palavra diz que havia outros irmãos. Mas aquela família não estava lá. Não estava completa ali na cruz. Por quê? Porque nem a família de Jesus era perfeita. E por que a família não é perfeita? Porque nós não somos. E por que temos tantas diferenças de opinião? Às vezes por questões de gênero, homem e mulher. Mas é justamente essas diferenças que fazem com que o relacionamento seja mais perfeito, mais próximo da perfeição, mais completo. Porque a mulher completa o homem e o homem completa a mulher. Lá em casa, quando nós precisamos tomar uma decisão, assim foi com a nossa vinda aqui para Recife. Deus começou a falar no coração de Miriam com 1 ano antes. Ou então meu coração estava endurecido e eu não o via. E Miriam começou a me dizer: amor, nós morávamos em Caruaru, tínhamos comprado um terreno,
tínhamos planos de nos radicar em Caruaru, uma cidade maravilhosa, cidade que mora no meu coração. Tem algum caruaruense aqui, não? Ninguém? Pode ser que na internet tenha alguém. Se você é de Caruaru, sabe que eu tenho muito amor por essa cidade. Mas a verdade é que o Senhor nos arrancou de lá. E começou a falar no coração de Miriam com 1 ano de antecedência. Eu brinco dizendo que Miriam, ela tem uma antena UHF. E a minha é VHF. Porque 1 ano depois de eu muito dizer para ela, meu amor, não é, meu amor, isso não vai acontecer. A gente já comprou um terreno, a gente vai construir uma casa. O terreno ficava num condomínio muito bom na cidade. A gente tinha planos maravilhosos, a cidade era tranquila, tinha faculdade, tinha tudo, só não tinha praia, mas não precisava. E aí o Senhor diz, está na hora de voltar. E a gente vem e obedece. E ao chegar aqui, há 1 ano e 5 meses atrás, a gente começou a entender por que Deus estava nos trazendo para cá. O fato de estar aqui hoje é propósito de Deus. E como foi abençoador para a minha vida, para o meu ministério, saber que a minha esposa estava buscando ao Senhor e me aconselhando, e juntamente comigo, nós tomamos a decisão de obedecermos ao Senhor e de estar aqui em Recife para cumprir o propósito dele. Isso é uma bênção, meus irmãos. Já pensou o homem que não tem uma conselheira? Ou, tendo uma conselheira, não faz uso? Não busca a esposa para conversar, para buscar aconselhamento? A esposa que não exerce a sabedoria que Deus lhe deu é um desperdício de talento, de dom divino. É uma pena, porque por conta de falta de comunicação, que é uma das doenças da família moderna, muitas famílias elas estão vindo à bancarrota. Muitos navios estão afundando. E aí, a questão é de quem pula fora primeiro. É uma outra doença. Muita gente pulando fora do barco por uma questão hedonista. O que é o hedonismo? É uma filosofia que cultua o prazer. E discutir uma relação, resolver um problema, confiar em Deus, para que o problema do matrimônio seja resolvido, muitas vezes é um processo muito mais doloroso do que simplesmente abandonar o barco. Está aí o capitão do Costa Concórdia que não deixa mentir. Na dificuldade, ele foi o primeiro a pular. E muita gente tem pulado fora do barco, ignorando o fato de que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas há pessoas que dizem, eu prefiro estar só, antes só do que mal acompanhado. Dizendo exatamente o contrário do que diz a palavra de Deus. Então a primeira razão é a ignorância do propósito de Deus. A segunda razão que nos leva a meditar na família como uma célula que multiplica é a questão dos papéis que a própria palavra de Deus define na família. Vamos começar pelos filhos. Salmo 127, versículo 4 diz que como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos. Bendito é o homem que deles enche que a sua aljava. Ou seja, os filhos são como flechas. O primeiro papel de um filho, então, é ser flecha. O que é que significa isso, pastor? Significa que a flecha, ela honra a direção dada pelos seus pais. Hoje, eu sou fruto de 2 arqueiros que me lançaram no mundo, com instrução, com valores, me ensinando o temor a Deus, não a mesma religião. Meus pais não são evangélicos, não são batistas, mas me ensinaram ao temor de Deus, e assim eles me lançaram no mundo. E eu me lembro muito bem na minha infância, uma outra coincidência com o pastor Pascoal Piragini, que eu descobri lendo esse livro, que na minha infância, tal qual ele, certa vez eu cometi uma travessura, quem não cometeu, né? E foi uma travessura que até hoje eu não sei explicar para vocês porque eu fiz isso. E se por acaso a pessoa que eu ofendi, eu já pedi perdão, ela estiver vendo, perdoe novamente. A gente estava jogando bola num prédio que tinha uma garagem que parecia uma barra, e simplesmente a dona da garagem resolveu colocar o carro dela no lugar que era dela. E para mim aquilo ali foi uma coisa terrível, porque acabou a pelada, né? Então, eu e meus amigos, a gente parou e ficou pensando, o que fazer? Não houve outra opção.
a não ser murchar o pneu da Kombi. Diferentemente do pastor Pascoal Piragini, o dono daquela Kombi não contou para o meu pai. Graças a Deus, meu irmão, louvado seja Deus. Porque se ele tivesse contado ao meu pai, Dona Terezinha, mãe de Alexandre, a dona daquela Kombi, eu teria levado uma das maiores surras da minha vida. Mas graças a Deus, Deus iluminou aquela mulher, ela não contou para o meu pai. Ela fez o seguinte, ela disse: Alexandre, vá lá, na casa de Júnior, era assim que eram me chamados lá em Jardim Atlântico, quando eu era menino, e diga a Júnior que eu já sei que foi ele, e diga a ele que resolva o problema. E quando Alexandre chegou lá, que ele bateu na minha porta, eu já era branco, né? Eu fiquei transparente, né? Eu disse, meu Deus, eu fui descoberto. Uma palavra diz, né? Nada que está escondido assim ficará, né? Tudo vai ser descoberto. Eu fui descoberto. E aí Alexandre diz, ó Júnior, a mensagem é simples. Resolve o problema, ou então ela vai contar para os teus pais. E aí eu saí de fininho, disse, pai, eu já vou ali e já volto. E aí, juntamente com os amigos, a gente foi até a Kombi, pegou o macaco, tirou o pneu, o borracheiro ficava a 2,5 km, e saímos nós três, revezando, empurrando o pneu, até o borracheiro. E quando chegou lá, eu disse, meu amigo, por favor, pelo amor de Deus, enche esse pneu. Eu não tinha nem dinheiro para pagar o serviço. E ele encheu o pneu, e o pneu cheio, eu dei glória a Deus, e saí voltando, empurrando o pneu. Colocamos lá, e até hoje meu pai nunca soube disso, ele já é morto, ele não vai saber. Mas o pastor Pascoal Piragini, ele teve uma dificuldade maior, porque ele soube, o pai dele soube. E o pai dele chama ele para conversar, e o pai dele faz 200 mil perguntas, por que ele tinha feito isso, e ele só sabia dizer a mesma coisa que eu sabia, eu não sei. E no final das contas, quase que ele pede para o pai bater, porque ele não aguentava mais aquela tortura psicológica. Mas o fato é que tanto ele quanto eu, diante desse momento, a gente temeu e se corrigiu. Aquilo ali me ensinou bastante a lidar com as consequências dos meus atos, porque eu sabia qual era a direção que o meu pai tinha me dado. E eu sabia o que é que ia acontecer se ele toma conhecimento daquilo. Nunca mais eu repeti aquilo ali, meus irmãos. Nunca mais eu repeti. E hoje eu aconselho, se por acaso tiver com um jovem com 12 ou 13 anos aqui, não murche o pneu do carro de ninguém. Porque isso mudou a minha vida, graças a Deus que eu passei por essa experiência. Mas sabe por que eu passei por essa experiência? Porque o meu pai havia me lançado como flecha. Ele havia me ensinado o caminho em que eu devo andar. E naquele momento que eu havia desobedecido, rapidamente eu me realinhei. E a flecha honra a direção que o arqueiro dá. Nem sempre a flecha honra o arqueiro, né? Tem uma propaganda que diz assim, ele vai para a Olimpíada. O cara para, faz toda a pose e quando ele solta a flecha vai para outro lugar. Mas o problema é do arqueiro, não é da flecha. A verdade é que o papel dos filhos é honrar a direção que é dada pelos seus pais. Mas isso não esgota o assunto. Resta saber os papéis que cabem à mulher e ao homem como pais. A palavra nos diz que devem ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Muitas vezes a gente pensa nesse texto do ponto de vista do devocional, da leitura da palavra, tudo isso é necessário, mas sabe qual é a forma mais prática e mais efetiva desse ensinamento realmente acontecer? É pelo exemplo. Recentemente eu li o texto, li uma história de uma criança que na escola dominical, na EBD, como as crianças estão lá agora, essa criança não parava em sala, mordia os pais, mordia os professores, mordia os colegas e brigava com todas as crianças na sala de aula. Até que a professora levou o caso para o pastor chamou os pais e num aconselhamento, numa conversa, facilmente ele descobriu que os pais brigavam todos os dias na frente dos filhos. Você quer ver uma forma mais fácil de deseducar uma criança, de não instruí-la nos caminhos que deve andar? Faça isso. Lave toda a roupa suja na frente dos filhos e você vai ver que tipo de filhos você está encaminhando no mundo como flecha. Aquela criança estava reproduzindo, literalmente, o caráter dos pais, em vez de refletir a glória de Deus. Isso me faz lembrar também que quando criança, Davi, o meu segundo,
filho, tem o Vitor e o Davi, que não está conosco hoje. E certa vez eu resolvi brincar com ele. A gente vinha num carro, num momento de muita descontração, e aí, com aquela brincadeira de criança com o pai, eu não sei se foi Davi que propôs, ou se fui eu que propus, a gente trocar de papéis. Ele ser o pai e eu ser o filho. Mas eu concordei com isso. E quando eu disse, tá bom, meu filho, a partir de agora você é o pai e eu sou o filho. Para minha surpresa, meus irmãos, a primeira coisa que aconteceu foi uma bofetada no ouvido, que até hoje está doendo. Aquilo foi terrível, porque quando ele fez aquilo, eu me senti desrespeitado de tal forma que eu bati nele, repreendi, mas a verdade é que aquilo ali me fez pensar profundamente. Que tipo de educação eu estava dando para o meu filho, a ponto de quando eu propor uma inversão de papéis, a primeira coisa que ele lembrou foi de ir à forra e bater no pai. Nunca mais eu brinquei disso com Davi, e eu aconselho aos pais, não façam esse tipo de proposta. Meus irmãos, aquilo me levou a refletir muito sobre o que é realmente criar os filhos com vara e com cajado. Eu não estou aqui dizendo que o castigo físico ele não é bíblico, mas até isso tem que ser feito com amor, para que não se torne uma rotina e para que as pessoas não percam o sentido do que é o amor. Hoje, quando a gente fala de Deus como Pai, muitas pessoas têm dificuldade de entender essa mensagem, porque elas não sabem o que é ter um pai que ama, elas não sabem o que é um pai que cuida, elas não sabem o que é ter um pai que lidera a família, refletindo a glória de Deus. E para essa pessoa que não tem uma ideia do que é um pai segundo o padrão de Deus, é muito difícil entender que Deus é um pai. Já pensou que tragédia? E quanto aos papéis da esposa e do marido, a liderança que o marido deve exercer com o auxílio da esposa, ela deve ser feita em amor. Deus espera também atitudes. Falamos de propósito, falamos de papéis, e agora vamos encerrar falando de atitudes. O que é que Deus espera dos filhos? Honra aos pais. O mandamento dado como promessa, de que a vida vai ser longa na terra e tudo quanto fizer vai ter prosperidade, porque a honra aos pais é uma ordem expressa de Deus. O que é honra aos pais? É simplesmente o temor que eu tive, porque meu pai ia me dar uma pizza se soubesse que eu murchei o pneu da Kombi. Eu acho que é alguma coisa mais próxima da sensação que eu tive no dia da morte do meu pai, em que eu tive a oportunidade de pregar rapidamente, no meio de uma celebração católica, que meus pais são católicos, e eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão, e naquela reflexão, eu disse algo que ainda hoje queima no meu coração. O meu desejo, daqui para frente, é que a cada dia eu possa honrar o nome do meu pai. E eu tenho um motivo dobrado para isso. Eu sou Júnior, eu levo o nome completo do meu pai. Às vezes, num boleto de cobrança de condomínio, seja lá o que for, esquecem a palavra Júnior e vem Nelson Edson da Conceição. Recentemente eu fui reclamar no condomínio, eu disse que meu pai já morreu. Então muda esse nome, mas a verdade é que meu nome está atrelado ao dele de uma forma tal, que a minha vontade é honrar o nome dele. A minha vontade é não envergonhá-lo. O meu desejo é que o meu nome nunca, mesmo sendo falho, um ser humano com limitações, ele esteja no lixo, como o nome de tantas pessoas, como o nome de tantos filhos de pais que estão implicados nessas operações da Polícia Federal, do Ministério Público. Meu desejo é que meus filhos nunca me visitem numa prisão. E o meu desejo é que quando eu feche meus olhos, os meus filhos lembrem de mim como um homem de Deus. Como um homem que aceitou as suas limitações, aceitou o fato de que é falho, que desejou viver segundo os princípios de Deus, que desejou constituir uma família segundo a direção de Deus e ensiná-los nos caminhos de Deus, ainda que eu reconheça que a liberdade para tomar escolha é deles. Mas eu
meu desejo é que ao fechar os olhos eu possa dizer ao Senhor: Senhor, eu fiz a minha parte. Você tem feito a sua parte? Se esse é seu desejo, há algum impedimento para isso? A sua família tem frutificado? Você, como marido, tem refletido o caráter de Deus? Você, como esposa, tem feito o mesmo? Abra sua Bíblia em 1 de Pedro 3, por gentileza. E agora, encerrando, nós vamos meditar mais um pouco sobre o papel, as atitudes que Deus espera das mulheres e dos maridos. Do 1 até o 7. 1 de Pedro 3, do 1 até o 7. Aqueles que forem casados e aqueles que pretendem casar, marque esse texto na sua Bíblia, com letras garrafais. Como diria o pastor Alberto, alá Abacuque, para quem estiver passando poder ler, correndo. Porque esse texto nos leva a uma reflexão profunda do que Deus espera de nós como maridos e mulheres. O versículo 3 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso comportamento honesto, cheio de temor, que não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Que texto fantástico. Princípio muito simples. Que não seja a beleza da mulher o seu exterior. Que normalmente, muitas vezes, é a primeira, se não a única qualidade que um homem busca numa mulher. Porque o homem, não sei por que cargas d'água, ele é muito influenciado naturalmente por aquilo que ele vê. Mas a palavra, ela nos diz que Deus sonda o coração. E o interior da mulher, o seu espírito incorruptível, em temor a Deus, que se reflete em reconhecer a liderança do seu esposo, é a beleza interior da mulher. É a sua maior riqueza. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Preste atenção nessa palavra, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que orientação sábia, meus irmãos. A Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro, ele disse que quando o marido não procede da forma como está em 1 de Pedro 3,7, as nossas orações são impedidas, elas não passam do teto. Quando o homem, ele não é capaz de viver com a mulher em discernimento, quando o homem não é capaz de ter consideração com a mulher, tratando ela como a parte mais frágil do relacionamento, quando o homem ele não é capaz de tratar a esposa com dignidade, e sequer de entender que ela é co-herdeira com ele da mesma graça de vida. Porque ela foi formada dele e os dois são um. E ela é a sua ajudadora idônea, ela reflete a imagem do homem. Ela está frente a frente com o homem, segundo o propósito de Deus. A falta de discernimento tem levado à falta de comunicação. A falta de comunicação tem levado à destruição de lares. É a falta de comunicação que muitas vezes impede as pessoas de resolverem os problemas e tornarem o casamento um vaso novo, que possa realmente refletir a glória de Deus, quem sabe edificar a vida de outros casais mais jovens que passam por situações semelhantes, mas que são incapazes de encontrar uma solução. E aquele casal que já passou por aquela experiência, ele sim é capaz de chamar os mais jovens e dizer: eu já passei por isso, dar um testemunho de vida, de transformação,
E a partir daí, Deus restaurar aquele relacionamento. Para que não sofra a família, para que os filhos não fiquem perturbados, não fiquem confusos. Para que o marido, ele não acabe aquele relacionamento e pule para outro, achando que trocar de esposa vai resolver o problema, se ele não resolver antes os seus problemas como ser humano. De reconhecer que Deus é o seu Criador, que tem um propósito, que espera dele um papel, e que esse papel implica em atitudes. E muitas vezes, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto relacionamento, como aquela mulher lá da Samaria, que já estava no seu sexto marido, mas ainda não havia encontrado, porque o problema estava dentro dela. Faltava a ela conhecer melhor esse Deus. Esse Deus que quer transformar o ser humano, o indivíduo, mas que também quer transformar a família. Esse Deus que quer restaurar a forma como os pais têm sido exemplo para os filhos, para que os filhos percebam o que é mudança de vida, e ao enxergarem a vida do pai e da mãe, depois de uma mudança de vida, depois de uma entrega de vida, de uma conversão verdadeira, de uma santificação, que se busque continuamente, eles poderem entender a diferença de uma família que teme a Deus e de uma família que não teme a Deus, que não tem conhecimento de Deus, ou que não está preocupada com isso. Eu queria encerrar, então, lembrando que a frutificação que Deus ordenou para o casal, ela passa pelo entendimento de que Deus tem um propósito na criação da família. Essa família, ela deve refletir o caráter de Deus na humanidade. O modelo está na Bíblia. Homem e mulher. É assim que eu creio, porque é assim que está na palavra. Mas isso não basta. Homem e mulher precisam saber que Deus tem papéis para serem exercidos, tanto como marido e como mulher, como os pais. E os filhos que são frutos, que vão perpetuar valores e a herança cultural e espiritual dos pais, esses filhos precisam saber que eles também têm um papel, que é ser flecha que honra a direção dada pelos arqueiros. E a atitude que Deus espera é que tudo isso seja feito em amor. Tudo isso seja feito em amor, porque sem amor, as barreiras que estão sendo criadas dentro do lar, barreiras que têm feito com que pessoas dentro da mesma casa não conversem mais entre si, essas barreiras não podem ser derrubadas. São também barreiras invisíveis que se criam entre o marido e a mulher, que fazem com que muitas vezes, diante de uma dificuldade, eles acham que não tem mais solução. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus é um Deus que quer restaurar a família. Ele é um Deus que quer que a família realmente frutifique, que a família seja um vaso novo, um vaso que reflita o caráter de Deus e que reflita a glória de Deus. Pensem no fato de que Jesus falou, pelos frutos conhecereis a árvore. E agora, em oração, pense nos frutos que a sua família tem dado. E se questione se a sua família tem sido uma família segundo a direção de Deus, que é o tema que nós estamos propondo como reflexão para esse mês. Vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos, porque somos limitados e por isso mesmo reconhecemos que precisamos do Senhor e da sua direção. Somos gratos porque não há lugar melhor para encontrar a tua direção do que a tua palavra, que é a tua revelação dinâmica para a vida do homem, de como o homem deve se comportar, de como ele deve reconhecer teus propósitos, o papel que o Senhor define para o homem e as atitudes que o Senhor espera do homem como ser humano individualmente, mas também como família, Deus. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, levantar um clamor por essas famílias que aqui estão, as famílias que estão nos assistindo pela internet, e mesmo por aquelas que aqui não estão, mas que estão sofrendo, Senhor, com doenças espirituais, que têm causado isolamento, falta de consenso, Senhor, que não conseguem ver, Senhor, solução para as desavenças, para as diferenças de ponto de vista,
que não conseguem construir, Senhor, uma solução harmônica. E que muitas vezes, Senhor, tem se entregue, Senhor, à separação e ao divórcio, que eu sei, Senhor, que não são o teu propósito para a família. Ilumina as mentes dos pais, dos cônjuges e dos filhos, Senhor. Ilumina as mentes para que cada um possa entender o teu propósito, os papéis definidos pela tua palavra e as atitudes que o Senhor espera de cada um, Senhor, como família, Deus. Assim eu também quero estender esse pedido a essa igreja, que é uma família espiritual, literalmente uma família espiritual, para que nós também venhamos a refletir sobre os frutos que, como família espiritual, Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, nós precisamos dar por ordem tua, Senhor, para que possamos entender o que é que tem impedido, Senhor, de frutificar também como família, cumprindo a missão que o Senhor determinou para essa igreja, Deus. Seja sobre nós, seja conosco, nos dando, Senhor, a tua visão, coragem, Deus, para modificar aquilo que precisa ser modificado pela ação do teu Espírito, coragem para fazer essa entrega, para que o Senhor realmente transforme, Senhor, essas famílias em vasos novos, vasos que verdadeiramente reflitam o teu caráter, a tua glória aqui na terra, no nosso meio. É a oração que eu te faço, te agradecendo, Deus, por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, Deus, e de buscarmos sair daqui hoje, Deus, entendendo um pouco mais. É esse o meu desejo sobre o teu propósito para a família que frutifique segundo a tua direção. É a oração que eu te faço, rogando por essas famílias e pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém.